Imagine acordar com a notícia que uma catástrofe nuclear silenciosa pode estar acontecendo neste exato momento. Escondida sobre camadas de segredos, de incertezas, no Irã, uma instalação nuclear estratégica foi recentemente alvo de ataques e agora relatos confirmam vazamentos radioativos preocupantes. Os olhos do mundo se voltam para essa região explosiva do globo, com uma pergunta ecoando insistentemente: quão grave é realmente essa situação? Uma guerra que parecia distante agora se torna assustadoramente próxima. Israel e Irã estão trocando mais que simples ameaças. Bombas reais atingem alvos sensíveis e as consequências podem ser devastadoras, não apenas para os envolvidos, mas para todo o planeta. A Agência Internacional de Energia Atômica já confirmou o risco real de contaminação radioativa. Mas até onde essa radiação pode chegar? Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dá aquela força aí pra gente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga o canal. Isso ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo incrível para você. Bom, vamos lá. Você está pronto para entender o que realmente está acontecendo no coração dessa crise nuclear? Para entender como chegamos a esse ponto alarmante, precisamos dar um passo atrás. Há décadas, o Oriente Médio é palco de tensões políticas e militares, especialmente entre Israel e Irã. Mas, recentemente, esse conflito ultrapassou limites perigosos, colocando em risco algo muito maior que territórios disputados: a segurança nuclear global. O que antes era apenas diplomacia hostil virou uma série de ataques diretos a instalações nucleares iranianas. O cenário piorou a ponto de o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, emitir um alerta dramático, destacando que esta é a segunda vez em 3 anos que o mundo enfrenta um perigo nuclear iminente em meio a um conflito armado. Para você ter uma ideia da gravidade, a primeira situação foi na Ucrânia, com a usina nuclear de Zaporizhzhia, ficando perigosamente perto da linha de fogo durante os combates entre os russos e ucranianos. Agora, com o Irã na mira, o que exatamente está em jogo? Quais poderiam ser as consequências reais se um ataque atingisse diretamente uma instalação nuclear? Será que estamos diante de um risco tão grande quanto foi Zaporizhzhia ou até mesmo Chernobyl? É exatamente essa dúvida assustadora que nós vamos explorar juntos. Você está preparado para descobrir a verdade por trás dessa ameaça invisível e mortal? O foco principal desse conflito nuclear, que tanto preocupa o mundo, está localizado numa pequena cidade no coração do deserto iraniano. Não se deixe enganar pela aparência tranquila e isolada desse lugar, pois aqui funciona uma das instalações nucleares mais controversas do planeta. Natanz não é apenas uma usina nuclear, é o epicentro de um mistério que tem deixado potências mundiais em alerta máximo. Dentro das paredes protegidas dessa instalação acontece algo que gera muitas dúvidas: o enriquecimento de urânio. O governo iraniano afirma que tudo é feito com fins pacíficos: geração de energia elétrica, pesquisa médica e avanço tecnológico. Mas outros países, especialmente Israel e aliados ocidentais, desconfiam de algo muito mais perigoso acontecendo por trás dessas justificativas aparentemente inocentes. Natanz é frequentemente apontada como a principal suspeita no desenvolvimento clandestino de armas nucleares iranianas. Afinal, será que tudo isso não passa de paranoia internacional? Ou existe realmente algo assustador acontecendo em segredo ali dentro, enquanto o mundo olha desconfiado e apreensivo? O que torna Natanz um alvo tão crucial a ponto de sofrer ataques diretos e despertar tanta preocupação global? Talvez você esteja se perguntando agora: como uma instalação aparentemente voltada para fins pacíficos pode causar tanto medo? A resposta está justamente no que eles estão produzindo lá dentro: o enriquecimento de urânio.
O problema é que, para usos pacíficos, o urânio enriquecido precisa ter no máximo 5% de pureza. Mas relatórios recentes da Agência Internacional de Energia Atômica revelam algo perturbador. Em Natanz, o urânio já atingiu níveis próximos a 60%. E se isso não fosse suficientemente assustador, em março de 2023 a situação se tornou ainda mais preocupante. Técnicos da Agência Internacional encontraram partículas de urânio enriquecido a incríveis 83,7%. Para você entender melhor, saiba que armas nucleares precisam de urânio com cerca de 90% de enriquecimento. Em outras palavras, o Irã estaria a poucos passos de conseguir produzir material suficiente para uma bomba nuclear. Diante dessas descobertas, fica difícil não questionar as verdadeiras intenções iranianas. Será que eles realmente buscam apenas avanços científicos pacíficos? Ou o mundo está testemunhando os preparativos silenciosos para um cenário muito mais sinistro? Até onde essa escalada nuclear poderá levar a humanidade, caso ninguém consiga frear esse avanço perigoso? Foi na madrugada do dia 15 de junho que tudo mudou em Natanz. Israel lançou um ataque aéreo direto contra as instalações nucleares iranianas, alegando ter destruído completamente o local. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a afirmar com certeza absoluta que a instalação havia sido neutralizada. Mas o mistério estava apenas começando. Será que realmente a instalação foi destruída como Israel afirma? Poucas horas depois veio um choque. A Agência Internacional de Energia Atômica, que acompanha de perto a situação, fez uma avaliação diferente. Segundo eles, a instalação sofreu danos, sim, mas limitados. Rafael Grossi confirmou que não havia sinais de destruição total nem grandes níveis de radiação no exterior da planta. Porém, internamente, a dúvida persistia e a possibilidade de vazamentos perigosos continuava real. Afinal, quem estaria dizendo a verdade? Israel teria exagerado sua vitória para impressionar aliados? Ou a IEA estaria subestimando os dados reais para evitar um pânico internacional? Enquanto as duas versões se chocam, o mundo inteiro fica em suspense, esperando uma resposta definitiva. O que realmente aconteceu dentro dos muros protegidos de Natanz naquela madrugada fatídica? Talvez você já tenha imaginado o pior cenário possível. Um desastre nuclear tão grande quanto Chernobyl acontecendo bem ali, no meio do Oriente Médio. Mas calma, antes de você se desesperar, existe uma diferença importante entre Natanz e a famosa usina soviética. Natanz não é uma usina nuclear com reatores ativos, mas sim uma instalação de enriquecimento de urânio. E isso muda tudo. Ao contrário de Chernobyl, Natanz não possui reatores nucleares que possam explodir ou derreter, provocando uma liberação massiva e devastadora de radiação. Porém, isso não significa que não existam riscos reais. Um ataque bem-sucedido poderia liberar gases radioativos alarmantes e perigosos, contaminando gravemente a área ao redor e ameaçando diretamente a vida dos trabalhadores e moradores próximos. Agora, pare e pense. Será que um vazamento limitado realmente nos levaria a um desastre maior? Ou esses gases invisíveis poderiam ser o início silencioso de algo muito pior? Mesmo sem uma explosão como a de Chernobyl, até que ponto estamos seguros diante de uma ameaça nuclear silenciosa, capaz de se espalhar pelo vento, invisível aos nossos olhos? Imagine a cena. Uma manhã aparentemente tranquila nos vilarejos próximos a Natanz, até que, lentamente, sem aviso, moradores começam a sentir tonturas, náuseas e um estranho gosto metálico no ar. Esses sintomas são as primeiras pistas do perigo invisível de um vazamento radioativo. Algo que não explode nem gera fogo,
mas lentamente invade o corpo, causando danos profundos e muitas vezes irreversíveis. Gases tóxicos liberados após um ataque podem facilmente viajar levados pelos ventos, contaminando o solo, as plantações e até fontes de águas locais. E embora os efeitos mais dramáticos dessa radiação sejam sentidos inicialmente pelos trabalhadores mais próximos, o perigo pode ir mais longe. Povoados próximos, inocentes nessa guerra geopolítica, ficariam à mercê de um inimigo que não conseguem ver nem combater. Mas será que o mundo realmente está pronto para lidar com essas ameaças invisíveis? Até onde poderia se espalhar esse perigo invisível antes de que alguém percebesse o que realmente aconteceu? E se a destruição parcial ou total de Natanz não acabasse com a ameaça, mas apenas piorasse mais ainda o cenário nuclear global? Parece contraditório, mas pense comigo. Ao perder oficialmente sua principal instalação, o Irã teria mais motivos do que nunca para acelerar seu programa nuclear secretamente. Sem monitoramento internacional, o caminho ficaria aberto para uma corrida armamentista ainda mais perigosa e imprevisível. Imagine um cenário em que o Irã, acuado pelos ataques e pressionado pela comunidade internacional, decida que seu único recurso para garantir sua soberania é desenvolver armas nucleares clandestinas. E se outros países da região seguissem pelo mesmo caminho? Isso poderia desencadear uma reação em cadeia assustadora, fazendo o Oriente Médio virar um barril de pólvora nuclear, pronto para explodir a qualquer momento. Diante dessa possibilidade sombria, fica uma pergunta fundamental. Será que os ataques às instalações nucleares iranianas estão de fato prevenindo um desastre maior ou apenas preparando o terreno para algo ainda muito pior? Até onde pode chegar uma corrida nuclear no coração de uma das regiões mais instáveis e conflituosas do mundo? Será que estamos prontos para lidar com as consequências dessa guerra silenciosa e potencialmente devastadora? Diante de tudo que você ouviu até agora, surge uma questão perturbadora e urgente. Instalações nucleares deveriam ou não ser alvos legítimos em uma guerra? Israel acredita que sim, argumentando que impedir o desenvolvimento de armas nucleares justifica ataques preventivos. Por outro lado, países como China, Rússia e vários outros já condenaram fortemente essa estratégia, afirmando que o risco é simplesmente alto demais. Imagine por um instante que essa prática se tornasse comum em guerras futuras, colocando em risco constantemente a segurança de milhares de pessoas inocentes ao redor do mundo. Será que vale a pena apostar num jogo tão perigoso, onde um único erro pode causar danos catastróficos e irreparáveis? É uma linha tênue entre segurança nacional e ameaça global. E talvez ninguém sabe realmente até onde isso pode nos levar. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Será que atacar instalações nucleares é uma estratégia justificável ou uma imprudência perigosa? Até o próximo vídeo.